Grande Prêmio da Bélgica, 13ª etapa do calendário de 2025, 2 semanas sem corrida, e é claro que eu vou falar do Christian Horner. Nesse meio tempo, o cara foi demitido da Red Bull, isso depois de, 20 anos. Pela primeira vez, a Red Bull vai ter um chefe de equipe que não é o Christian Horner. E quem é o cara que vai substituir ele? Laurent Mekies. Pelo nome, já dá pra imaginar que o cara é francês. O Mekies estava como chefe de equipe da Racing Bulls, e antes disso, era diretor de corrida da Ferrari. Até aí tudo bem, Horner foi embora, já tem substituto, beleza. Só que a questão que fica agora é, por que depois de 20 anos lá na equipe, a Red Bull mandou o Horner embora do nada? Tá, não foi do nada, mas foi num momento em que ninguém esperava, já que nenhuma acusação de assédio foi o suficiente para tirar o Horner antes. Bom, eu vou dar minha opinião sobre porque eu acho que a Red Bull chegou nessa decisão só agora, e ela basicamente foi o acúmulo de várias coisas que culminaram nisso. O caso de assédio com a funcionária, várias figuras importantes saindo da Red Bull e indo para outras equipes, briga com o Verstappen, pai e filho, com o Helmut Marko também, morte do Dietrich Mateschitz e também a queda de desempenho e resultados na pista. Tudo isso teve a sua pequena gota d'água que no final fez o copo transbordar. Talvez o Verstappen agora fique de vez, porque no final das contas o Horner saiu e começou a aparecer umas loucuras de que a Mercedes vai deixar o Russell e tirar o Antonelli para colocar o Verstappen no lugar. Agora pensa num desperdício se fizerem isso. Toto Wolff até hoje remoendo que perdeu o Verstappen para Red Bull e agora ele vai jogar o Antonelli fora para saciar esse desejo antigo dele? Isso não faz muito sentido para mim. Bom, mas chega de notícia, bora ver como é que foi o final de semana. Treino livre 1, e essa etapa foi com o formato sprint, então só teve uma sessão única mesmo. Treino livre esse que foi liderado pelo Oscar Piastri, atrás dele o Verstappen e em terceiro o Lando Norris. Na classificação sprint, no SQ1, os eliminados em 20º Antonelli, que errou sozinho quando estava em volta rápida, 19º Colapinto, que não errou, só foi lento mesmo. Quem errou de verdade aqui foi a Alpine, ter contratado ele. 18º pro Hamilton, que também errou sozinho no último trecho da pista. 17º Hülkenberg, que já é padrão dele, o cara vai péssimo na classificação e depois na corrida invoca os deuses do automobilismo. 16º Albon e sua Williams, na melhor vibe 2019. No SQ2, os eliminados foram 15º Stroll, 14º Alonso, as duas Aston Martin fazendo a dobradinha da tristeza. 13º Russell, as duas Mercedes também ficando de fora da última parte da classificação sprint. 12º Tsunoda, uma Red Bull também fora. 11º Liam Lawson. SQ3, 10º pro Bortoleto, que de novo foi muito bem na classificação, aí chega na corrida, ele morre ou a equipe mata ele. 9º pro Hadjar, 8º pro Gasly, 7º pro Berman, 6º pro Sainz, 5º pro Ocon, 4º pro Leclerc, e o top 3 da classificação sprint, Norris em terceiro, Verstappen em segundo, e o Piastri, que por enquanto vem dominando o final de semana. Largada da corrida sprint da Bélgica, Verstappen saiu da segunda posição e dividiu a primeira curva com o Piastri, que conseguiu manter a liderança. Eles passaram pela Eau Rouge com o Norris logo atrás do Verstappen, enquanto o Piastri chegou a abrir uma pequena vantagem. Parecia que o Norris ia ultrapassar o Verstappen, já que ele estava bem próximo, mas no final da reta, após o Rouge, a famosa reta Camel, o Verstappen foi quem se aproximou do Piastri e assumiu a liderança. Enquanto isso, um pouquinho mais atrás, o Leclerc também aproveitou a reta para ultrapassar o Norris, o que fez a McLaren perder 2 posições na mesma curva. Porém, na volta 4, Norris deu o troco no Leclerc e recuperou a terceira colocação. Daí em diante, a corrida não teve muitas mudanças relevantes, Piastri passou o restante da prova tentando alcançar o Verstappen, nas voltas finais até chegou a dar um ameaço, e o Norris, que estava mais distante, conseguiu se aproximar dos dois. Mas foi só isso mesmo. Verstappen venceu a corrida sprint com o Piastri em segundo e o Norris em terceiro. Agora, algumas observações. O Gasly entrou na corrida com 2 voltas de atraso, isso daí aconteceu devido a um vazamento de água. A Alpine meio que precisou trabalhar no carro antes da largada, o que custou a 8ª posição que ele havia conquistado. Colapinto também precisou mexer no carro e acabou largando do box. Infelizmente, mesmo com bons desempenhos em momentos pontuais, a Alpine segue enfrentando sérios problemas de confiabilidade. E essa P8 do Gasly acabou sendo tão útil quanto o gol do Oscar no 7-1. A verdade é que o carro da Alpine tá tão problemático que mesmo se o Gasly largasse na pole, a maior ameaça seria o carro se desmontar no box. Classificação do GP da Bélgica, finalmente a gente saiu do formato sprint e agora volta tudo ao normal. E antes mesmo dos carros irem pra pista, já deu confusão nos boxes e Stroll passou a roda por cima da asa da Sauber do Hülkenberg. Bom, essa daí foi uma coisa idiota, era simplesmente o Stroll deixar o Hülkenberg passar ou o Hülkenberg deixar o Stroll passar. O problema pro Hülkenberg é que se ele deixasse o Stroll passar, quem é que tava atrás ia vir junto também, ou seja, basicamente todo mundo. Então o cara quis ir na frente e o Stroll por sua vez, sei lá, ele só não quis deixar mesmo. E o resultado foi o Hülkenberg tendo que voltar e trocar a asa dianteira mesmo sem ter dado uma volta sequer. Maravilhoso. Logo no Q1 já tivemos muitas surpresas com os eliminados. 20º pro Stroll, que só entrou para dar dor de cabeça pra Sauber mesmo. 19º Alonso, e se você achava que a Aston Martin tava ruim na sprint, sempre dá pra piorar. Isso porque
eles levaram atualizações para essa etapa, hein? Para melhorar o carro. 18º Antonelli, que tá completamente sumido no final de semana. 17º Colapinto, que já deve estar contando os minutos para ser trocado. 16º Hamilton, que até conseguiu passar por Q2 na última volta que ele fez, porém teve a volta deletada por limites de pista na curva 4, última perna da Rouge. E nessa brincadeira de ser eliminado, o Hamilton acabou salvando o Bortoleto, que estava justamente na 16ª posição. 15º Sainz, não dá para entender o Sainz às vezes, ele fica em sexto na classificação sprint e 15º na outra, sei lá, o cara tá virando a moeba já. 14º Hülkenberg, que pelo menos conseguiu passar por Q2, capaz dele ganhar a corrida ainda. Tô duvidando de mais nada, meu amigo. 13º Gasly, que deve ter rezado pro carro não explodir do nada durante a noite. 12º e 13º para as duas Haas, Berman e Ocon. Q3, Bortoleto, mais uma vez chegando na última parte da classificação. O homem tá pegando gosto, mano. Deixa ele. 9º pro Lawson, 8º pro Hadjar, boas posições para RB. 7º Tsunoda, que foi só o Horner sair que o cara magicamente melhorou o desempenho. Vamos ver até onde isso dura, mas já tá excelente essa posição para ele. Pelo menos deu uma respirada. 6º pro Russell, que fez 2 setores roxos e mesmo assim ficou quase 7 décimos da pole, isso é realmente incrível. 5º pro Albon, aqui é... sei lá, aqui é elefante na árvore, mano. Como que chegou? Não sei. Verstappen em quarto e o top 3, Leclerc em terceiro, Piastri em segundo e Norris na pole. Norris que me surpreendeu um pouco com essa pole position, não esperava, e o grid final acabou ficando assim, e agora bora ver como é que foi a corrida. Devido à chuva que estava caindo na Bélgica, a corrida acabou sendo atrasada, e quando eu digo atrasada é papo de mais de 1 hora de espera. Choveu tanto que a corrida da Fórmula 3 foi cancelada, o que por sinal é maravilhoso, porque o Rafael Câmara continua na liderança, e agora só faltam 2 etapas para acabar o campeonato. Depois desse atraso, a chuva finalmente parou e fomos para a largada. Os pilotos deram 4 voltas atrás do safety car, e eu tenho péssimas memórias desse safety car na Bélgica. Em vez de uma largada parada, fizeram a largada em movimento. Assim como na corrida sprint, o líder acabou sendo ultrapassado pelo segundo colocado. A diferença é que dessa vez quem tomou a passada na reta Camel foi o Norris. E o Piastri aparentemente aprende rápido como que as coisas funcionam. Ele foi ultrapassado pelo Verstappen no sábado e quis devolver no pobre do Norris. Fora isso, na largada ninguém mais foi ultrapassado, só o Norris mesmo. Parabéns. Na volta 8, o Hamilton começou a passar geral, enquanto o Antonelli errava numa curva. O Hamilton passou o Colapinto. Na volta seguinte, próxima vítima foi o Hülkenberg. Depois mais uma ultrapassagem, dessa vez em cima do Gasly. O maluco tava on fire. Na volta 12, a pista começou a secar e os primeiros a parar foram Alonso, Hülkenberg, Gasly e Hamilton. Os demais pilotos pararam só na volta seguinte. Quando foi olhar de novo, o Hamilton já tava lá em 10º. Hülkenberg acabou voltando atrás do Bortoleto e chegou a passar ele, mas o Bortoleto tava mais rápido, então a equipe pediu pro Hulk deixar ele passar. A corrida no geral foi meio morta, o pessoal colocou pneu médio e a maioria fez só uma parada. O Piastri manteve uma vantagem estável de 7 até 8 segundos pro Norris. Enquanto isso, Norris errou de novo e errou mais uma vez. Fora isso, não teve muito mais ação, a corrida foi bem chata. Piastri venceu a corrida depois de passar o Pipoca Norris na largada, Norris ficou em segundo, Leclerc em terceiro, o top 10 foi esse e o Bortoleto terminou em nono, garantindo mais 2 pontos na conta. Destaques finais, bom... Com relação ao Norris, mais uma vez o cara pipocou, perdeu a liderança numa largada em movimento. Tudo bem que a reta Camel é gigante, mas de qualquer forma foi uma largada bem ruim e essa acabou custando a vitória dele. Ele até poderia ter tido a chance de ultrapassar o Piastri no final, mas né, o cara ficou viciado em errar sozinho. A Sauber fez 2 paradas com o Hülkenberg, sendo que na hora em que ele fez a segunda parada estava em 10º e o Gasly que vinha atrás não estava alcançando. Sinceramente eu não entendi essa estratégia, enfim, a Sauber basicamente deu um ponto de presente pro Gasly. Falando no Gasly, o cara segurou o Tsunoda atrás dele praticamente a corrida toda. O Tsunoda demorou tanto pra passar que no final quem acabou passando ele foi o Berman. O Albon acabou sendo mais um tranca-rua. O Hamilton, que tava passando até a mãe na corrida, acabou ficando travado na 6ª posição porque ele simplesmente não conseguia chegar no Albon. O mesmo vale pro Lawson, que administrou a vantagem que tinha pro Bortoleto e ficou a corrida inteira em 8º. O Bortoleto, por sua vez, também fez uma boa corrida, sem contar as 2 classificações em que conseguiu levar o carro da Sauber por Q3 e convenhamos, não é pouca coisa. Lewis Hamilton pra mim foi o melhor piloto da corrida, largou dos boxes, passou uma galera enquanto a pista tava molhada, foi um dos primeiros a parar, fez um undercut excelente e voltou pra pista já pulando pra 10ª colocação. Claro que eu tô falando só da corrida, porque o resto do final de semana dele foi bem ruim, mas né, a corrida acabou salvando. E pra fechar, só uma menção ao Leclerc, que tirou esse 3º lugar não sei da onde. Já achei absurdo ele ter conseguido um P3 na classificação e na corrida ainda segurou o Verstappen, cara, inacreditável. E bom, é isso, a próxima corrida já essa semana lá na Hungria. E lembrando, se gostou, deixa o like, se inscreve, comenta alguma coisa pra me ajudar a divulgar o canal, beleza? Até o próximo vídeo e